Galera, eu agora vou falar sobre um trabalho que o Brasil tem que é um pouco mais complicado, que é um pouco mais complexo das pessoas conseguirem entender. Você sabe para que serve o Supremo Tribunal Federal? Bom, é o seguinte, todo mundo precisa de justiça, todo mundo precisa de direitos humanos. E a justiça não é só para quem é a minoria, né, que somos nós, que são o povo brasileiro. Por exemplo, quando alguma pessoa vai presa, ela tem que pagar pelos seus crimes, correto? Uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, uma pessoa que estupra. Então, para cada crime tem tem a sua pena e o seu tempo determinado para cumprir aquela pena segundo o mandato expedido pela justiça. Então existe um setor no Brasil que chama Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal é um tribunal de justiça que é considerado e chamado da maior corte federal brasileira e a maior fonte do poder judiciário brasileiro. A maior fonte do poder da justiça está dentro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a função dele é o quê? Eles fazem julgamentos de leis que foram perdidas no Brasil, que não teve concordância nem para sim e nem para não. Quando, por exemplo, o Senado criou uma lei e a lei não teve aprovação e ficou no empate, aí causou aquela rebelião de senadores, deputados, alguns votam sim, outros votam não, e fica aquela coisa rendendo, sabe? E isso não faz bem para o nosso país. Então, essa lei, se ficar muito tempo no Senado e não vai para frente, não aprova, não, e nem é contra, ninguém faz nada, então essa lei que está causando problemas, sabe? Porque uns falam assim, eu quero que essa lei seja aprovada. Outros deputados falam assim, eu não quero. Outros senadores falam assim, mas eu quero, mas eu aprovo, mas eu não. Isso está errado, isso está certo, isso que tem. E começa a virar bagunça no Senado. Então essa lei, ela sai do Senado e vai para onde? Para o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal de justiça, onde eles vão analisar a lei e vão determinar se a lei vai ser aprovada ou não. E todas as leis que caem no Supremo Tribunal Federal, elas sendo aprovadas, nunca mais vão poder ser retiradas do Brasil. Nunca mais. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal é o lugar mais poderoso que nós temos no Brasil. Lá trabalha 11 ministros que coordena o Supremo, trabalham 600 desembargadores, 600 juízes que fazem o julgamento da lei. E além disso, o Supremo Tribunal Federal trabalha para fazer investigação de políticos corruptos, como julgamentos de mensalão, roubo político, corrupção e lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal, eles têm poder de prender e colocar na cadeia políticos, ladrões e corruptos. E eles também podem colocar na cadeia também juízes, desembargadores e também ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele existe há muito tempo, trabalha fazendo justiça brasileira e até hoje continua. E todos os ministros que têm o cargo no Supremo Tribunal Federal, eles são indicados pelo o presidente. O presidente, ele coloca lá dentro, escolhe 11 ministros para ministrar o Supremo Tribunal Federal. E eles, depois que eles são colocados no Supremo Tribunal Federal,
eles vão exercer o cargo até aposentar. E, além disso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é um lugar onde tem muito poder judiciário e poder de autoridade, eles podem também prender até mesmo o presidente, se o presidente fazer alguma coisa errada. Sabia disso? Eles podem prender prefeitos, eles podem colocar na cadeia deputado, senadores. Eles são homens da lei, como se fosse, por exemplo, a polícia do Brasil. Tipo isso, eles são homens que trabalham fazendo justiça brasileira. Então é isso, gente. E para ajudar vocês a entender mais, eu vou colocar um vídeo aqui no YouTube com uma reunião no Supremo Tribunal Federal para vocês entenderem melhor como que funciona o trabalho do Supremo. Não significa que um posicionamento seja melhor ou pior que o outro. Essa questão que coloco para reflexão, exatamente, esses posicionamentos, ao meu ver, não podem levar à conclusão de uma ilegalidade praticada por um Tribunal Superior que se baseou nesse posicionamento majoritário tradicional. Aí, galera, aí vocês estão vendo aí, é assim que funciona o Supremo Tribunal Federal. Eles ficam 24 horas sempre debatendo sobre, investigando a corrupção dos políticos, determinando quem está certo, quem está errado. Então é o seguinte, o trabalho do Supremo é fazer as determinações judiciais que vem através do Ministério do Governo Federal e várias autoridades. A missão do Supremo realmente, para explicar com palavras mais claras, é prender os poderosos, né, que são os políticos, e também investigar coisas erradas que estão acontecendo em nosso país. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, que governou o Supremo Tribunal Federal durante algum tempo, que agora aposentou, era o ministro Joaquim Barbosa, que foi um homem assim que colocou vários políticos na cadeia, né? Mas agora ele aposentou, né? E não faz mais parte do seu cargo. Mas agora o Supremo Tribunal Federal ele é comandado pela ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, vou escrever aqui. É esta aqui, galera. Esta é a atual ministra do Supremo Tribunal Federal, que hoje ela que coordena o Supremo Tribunal Federal, ela que é a chefe, que é a ministra. Ela foi indicada pela a ex-presidente Dilma para trabalhar no Supremo. E o Joaquim Barbosa, que era o antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi indicado pelo ex-presidente Lula. O Lula que colocou o Joaquim Barbosa para ministrar o Supremo Tribunal Federal e trabalhar fazendo justiça no Brasil. E assim é a história, né? Eu acho que não tem que explicar mais nada. Eu acho que vocês conseguiram entender muito bem, entendeu? E assim, galera, faça o possível, sabe, para conseguir entender sobre as leis do Brasil, porque é muito importante nós conhecermos o trabalho do Poder Executivo, do Congresso, o trabalho da República Federal. Então, eu não vou conseguir explicar muita coisa porque eu não tenho muito argumento, sabe? Eu faço o que eu posso. Então, eu falo o que eu consigo falar, entendeu? Mas faça uma estudada aí que é muito importante, tá? E não se esqueça, curta meu vídeo e dá um like. Obrigado.